Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais, fascinantes da tecnologia. Como é que a inteligência artificial aprendeu a entender a nossa língua, a linguagem humana? A gente está falando da área de processamento de linguagem natural, o famoso PLN. Exato. E o nosso ponto de partida aqui é um material bem curioso que a gente encontrou. São, várias anotações, uns diagramas, resumos. Parece que foi feito por alguém com uma missão bem clara, sabe? Parece mesmo, alguém que queria dominar o assunto e rápido. Isso. E a nossa missão hoje vai ser seguir essa trilha. Tentar decodificar essa jornada de como as máquinas saíram de, simplesmente contar palavras para de fato interpretar, entender o contexto e até gerar textos complexos como a gente faz. Uma evolução gigantesca em pouco tempo. Ok, então vamos desvendar isso. O fio condutor que parece amarrar todo esse material é uma busca, incessante por uma coisa: o contexto. Como a máquina captura o significado que existe entre as palavras. Essa é a pergunta de $1 milhão. Exato. Então vamos seguir essa evolução. Começar pela faxina do texto, passar pelas técnicas mais clássicas, até chegar nesses modelos de linguagem gigantes que estão, mudando o mundo. Antes de chegar na parte da inteligência, as anotações deixou muito claro que tem um trabalho mais braçal, uma preparação do terreno. Sim, eles chamam de a limpeza antes da inteligência. É o pré-processamento. Exato. E parece ser um passo a passo bem clássico, né? Tokenizar, remover stop words, normalizar. O básico para deixar o texto mais, digamos, digerível para a máquina. É a fundação de tudo. E embora pareça uma coisa básica, cada passo tem um porquê muito importante. A tokenização, por exemplo, quebra o texto em pedacinhos, em tokens. Que podem ser palavras ou até partes de palavras. Isso, e a remoção de stop words, como o, de, tira o ruído. São palavras que aparecem tanto que acabam mais atrapalhando do que ajudando o modelo a distinguir o que é importante. E a normalização? Tipo, deixar tudo em minúscula? Exatamente. A normalização evita que o modelo ache que casa com C maiúsculo e casa com minúsculo são duas coisas completamente diferentes. É, no fundo, um processo de simplificação para focar no que realmente importa. Entendi. É como preparar os ingredientes antes de começar a cozinhar, né? Perfeito, a analogia é essa. Mas onde as notas realmente pausam e fazem uma análise mais detalhada é numa encruzilhada, no que eles chamam de uma casca de banana clássica. A escolha entre stemming e lematização. Ah, sim, um dilema clássico. Ambos servem para reduzir as palavras, mas a abordagem parece ser o ponto crucial de tudo. E é uma diferença que define, filosofias de abordagem. As analogias que as fontes usam são ótimas para explicar isso. O stemming ou estemização é descrito como um açougueiro. Um açougueiro. Gostei disso. É, porque é uma abordagem de força bruta. Ele simplesmente corta o final das palavras, os sufixos, na esperança de chegar na raiz comum. Por exemplo, correndo, corrida, corredor, tudo isso poderia ser cortado para core. Core, que nem é uma palavra de verdade. Exato. É rápido, é eficiente, mas o resultado pode ser estranho. Certo. O açougueiro é rápido e sujo. Mas essa sofisticação da lematização, de usar um dicionário para achar a forma original da palavra, tem um custo, imagino. O linguista é claramente mais inteligente, mas ele é sempre a melhor escolha? Essa é a pergunta-chave. Existe um trade-off. Tipo, em que cenário faria sentido, ainda hoje, usar o açougueiro em vez do linguista? Com certeza existe. A lematização é, sem dúvida, muito mais precisa. Ela faz uma análise morfológica, entende a classe da palavra e reduz ela ao seu lema, a forma que está no dicionário, sabe? Entendi. Então, fui, fomos e irei viram ir. Melhor vira bom. O resultado é gramaticalmente correto e faz muito mais sentido. Ok, mas e o custo? Aí que tá. O trade-off é a velocidade e a complexidade. A lematização precisa de um dicionário robusto e mais poder de processamento. Então, em sistemas onde a velocidade é a prioridade máxima e a precisão gramatical pode ser um pouquinho sacrificada... Tipo um sistema de busca em tempo real, talvez. Exato, busca em larga escala, indexação de documentos. Nesses casos, o stemming ainda pode ter o seu lugar.
Mas para a maioria das aplicações de PLN hoje, que buscam um entendimento mais profundo do significado, a lematização já virou padrão. E as notas até dão uma dica de ouro para identificar cada um. Se a descrição fala em cortar, truncar, é o açougueiro, o stemming. Isso. Agora, se fala em análise morfológica, dicionário, forma canônica, aí é o linguista. Isso deixa bem claro. Fica inconfundível. E as fontes também alertam para os erros típicos do stemming, como overstemming. Que é quando ele agrupa o que não devia. Exato, tipo universidade e universo virando a mesma coisa, o universo. E tem o understemming, que é o oposto, quando ele não agrupa palavras que deveriam ser agrupadas. A precisão do linguista evita a maior parte disso. Ok, então o texto está limpo, as palavras estão padronizadas, mas isso resolve só metade do problema. A grande questão, que parece ser o tema recorrente nessas anotações, é como transformar essas palavras em algo que uma máquina entenda. Em números. E sem perder o mais importante, né? O significado e o contexto. Exato. E as fontes mostram uma evolução, assim, brutal aqui, começando com uma técnica bem literal. O bag of words, o saco de palavras. A simplicidade dele é quase poética. Ele olha para um documento, ignora completamente a ordem e a gramática. Ignora tudo, tudo, e simplesmente conta a frequência de cada palavra. O resultado é um vetor gigante, onde cada posição é uma palavra e o valor é quantas vezes ela apareceu. É literalmente um saco onde você joga as palavras e depois conta. Numa das anotações tem um desenho de um saco com as palavras cão, homem e mordeu, com o título O Saco Burro. Bem direto. Fica claro qual a opinião do autor sobre a técnica. E o exemplo clássico que eles usam é perfeito. Para o bag of words, as frases o cão mordeu o homem e o homem mordeu o cão são idênticas. Absolutamente idênticas. E o que é fascinante aqui é que esse defeito revela a essência do problema do PLN. O significado não está só nas palavras, mas na estrutura entre elas. No como elas se relacionam. Duas frases têm a mesma representação numérica porque têm as mesmas palavras na mesma quantidade, mesmo que os significados sejam opostos. Ele não tem nenhuma noção de contexto ou sequência. É um saco burro mesmo. Basicamente. E é aí que a revolução começa, né? Com os word embeddings. Essa é a primeira vez, segundo as anotações, que a máquina começa a aprender o significado, em vez de só contar. Exatamente. Técnicas como o Word2Vec mudaram o jogo. Em vez daqueles vetores gigantes e esparsos baseados em contagem, os embeddings criam vetores densos com centenas de dimensões. E a posição da palavra nesse espaço. A posição da palavra nesse espaço vetorial representa o seu significado. Palavras com significados parecidos, como gato e cachorro, ou correr e andar, acabam ficando matematicamente próximas nesse espaço. Que entra aquela equação quase mágica que todo mundo adora citar, né? A do rei e da rainha. É essa mesma. A de que o vetor de rei menos o de homem, mais o de mulher, resulta em algo muito próximo do vetor de rainha. Essa parte sempre me impressiona. É impressionante mesmo. Porque não é uma tabela de sinônimos. O modelo está aprendendo relações abstratas, como gênero, realeza, e representando isso geometricamente. É como se ele criasse um mapa de conceitos. E o mais incrível é que isso não é só teoria de laboratório. Quando o seu celular sugere a próxima palavra que você vai digitar, ou quando um serviço de streaming te recomenda uma música baseada no clima do que você ouve. É essa matemática que está rodando por baixo. Essa matemática de significados. O modelo aprendeu que o vetor de triste é próximo do vetor de certas melodias, de certos ritmos. A similaridade de cosseno que as notas mencionam é a régua que mede essa proximidade. Se os vetores apontam para direções parecidas, seus significados são parecidos. É a matemática capturando a semântica. Isso nos leva direto para a era moderna. Os embeddings nos deram palavras com significado, mas como a gente saltou disso para máquinas que escrevem parágrafos inteiros coerentes? As anotações apontam para uma única palavra: Transformers. A grande virada de chave. E elas deixam bem claro que essa arquitetura, que está por trás de modelos como o GPT, o Gemini, não foi só uma melhoria, foi uma ruptura com o passado. Uma ruptura total. E por duas razões principais que as fontes destacam bem. A primeira é o processamento paralelo.
As redes antigas, as RNNs, eram sequenciais. Liam palavra por palavra, como a gente. Isso da esquerda para a direita. Funcionava, mas era lento. Impossível de escalar para os volumes de dados que a gente tem hoje. Os Transformers quebraram essa barreira. Eles conseguem processar todas as palavras de uma sentença de uma vez só, em paralelo. Então, é mais rápido. Mas foi só um ganho de velocidade ou essa velocidade permitiu algo fundamentalmente novo? Permitiu algo que mudou o paradigma. A capacidade de paralelização foi o que tornou viável treinar modelos numa escala que era, impensável com RNNs. Você não consegue treinar um modelo com centenas de bilhões de parâmetros se tiver que processar palavra por palavra. Faz todo sentido. O paralelismo destravou a escala. Sem ele, a IA generativa como a gente conhece hoje simplesmente não existiria. A era dos LLMs gigantescos nasceu dessa inovação. Uau! Então, a velocidade não foi o objetivo, foi o meio para um fim muito, muito maior. E qual foi a segunda grande sacada? A segunda, e talvez a mais genial, é o mecanismo de autoatenção ou self-attention. Se os embeddings nos deram o significado das palavras, a autoatenção nos deu o contexto dinâmico. Contexto dinâmico. Sim. Para cada palavra na frase, o mecanismo de atenção consegue olhar para todas as outras palavras, não importa o quão longe elas estejam, e calcular um peso de importância. Ele aprende quais palavras são mais relevantes para entender o significado daquela palavra específica naquele contexto específico. Ah, então ele resolveu aquele problema das RNNs que esqueciam o começo de uma frase muito longa? Matou o problema. O de dependências de longo prazo. Ou seja, essa é a verdadeira conquista na busca pelo contexto. O modelo pode olhar a frase inteira, para frente e para trás, e decidir que na frase "o robô pegou a maçã e a comeu", a palavra "a" se refere à maçã e não ao robô. É isso que gera a coerência que a gente vê. Salto de forma brilhante. A capacidade de contexto do Bag of Words é tipo 0. As RNNs dão um passo, mas os Transformers estão em outro patamar. Mas tem um porém, né? Claro, as notas também trazem essa nuance importante. Todo esse poder tem um custo. O custo computacional dos Transformers cresce quadraticamente com o tamanho do texto. Dobrar o texto não dobra o custo, quadruplica. É um gigante poderoso, mas que consome muitos recursos. Essa capacidade dos Transformers de entender o contexto é impressionante. Mas as anotações apontam para uma ironia. Mesmo com todo esse poder, eles podem ficar criativos demais. Criativos demais é uma boa forma de colocar. Eles podem usar esse entendimento todo para gerar textos que são perfeitamente coerentes, bem escritos, mas completamente falsos. É o que o pessoal chama de alucinação, né? Exato. É o lado sombrio dessa fluência toda. O modelo é tão bom em prever a próxima palavra mais provável que se ele não souber a resposta de um fato, ele vai inventar uma que soa plausível. E com a mesma confiança com que ele daria um fato verdadeiro. E como se combate isso? A principal técnica que as fontes destacam é o RAG, ou Retrieval Augmented Generation, geração aumentada por recuperação. Entendi a ideia do RAG. Parece uma solução elegante. É como dar ao modelo uma cola com fontes confiáveis antes de ele responder. Mas isso não cria uma nova dependência? Quer dizer, a qualidade da resposta agora fica totalmente atrelada à qualidade dessa base de dados externa? Essa é uma observação absolutamente crucial. Se a fonte for ruim ou enviesada, o modelo vai simplesmente gerar uma resposta enviesada com mais confiança ainda. O RAG não é uma bala de prata, ele é um mecanismo de ancoragem. Ele força o LLM a basear sua resposta num conjunto de documentos que a gente fornece, em vez de usar só o conhecimento que ele já tinha do treinamento. E como funciona na prática? São duas etapas. Primeiro, o sistema recupera os documentos mais relevantes da sua base de conhecimento. Depois, o LLM gera a resposta usando esses documentos como contexto. E a sua pergunta toca no ponto central. A curadoria e a qualidade dessa base de conhecimento são tudo. Se a cola estiver errada,
A resposta final também estará. Só que agora com uma citação para uma fonte que comprova o erro. Então a responsabilidade se desloca do treinamento do modelo para a manutenção dessa base de conhecimento. E as anotações frisam bem um ponto. O RAG não retreina o modelo. Um ponto fundamental e que causa muita confusão. O RAG é uma técnica de tempo de inferência. Ele não altera os pesos, o cérebro do LLM. Ele só fornece um contexto rico e factual na hora da consulta. O que o torna bem mais ágil, imagino. Muito mais ágil e barato do que retreinar um modelo gigante toda vez que uma informação nova surge. E o grande benefício é a rastreabilidade. Dá para apontar exatamente de qual documento veio a informação. Falando em ferramentas práticas, as notas terminam com conceitos que a gente vê no dia a dia, o que eles chamam de o kit de ferramentas do usuário. A engenharia de prompt, com zero shot, few shot. Sim, são as alavancas que a gente tem para guiar o modelo. Zero shot é pedir algo diretamente. Few shot é dar alguns exemplos de entrada e saída para mostrar o formato que você quer. E o chain of thought? Isso é um dos mais interessantes. É pedir para o modelo pensar alto, explicar o raciocínio passo a passo antes de dar a resposta final. Isso, muitas vezes, leva a resultados mais lógicos e corretos. E a famosa temperatura? Junto com um parâmetro de temperatura baixo para respostas diretas, factuais, alto para respostas criativas e diversas, eles formam o painel de controle para interagir com esses modelos. Resumindo nossa análise, é uma jornada impressionante. A gente sai de uma abordagem estatística, que contava palavras num saco, para chegar a redes neurais que criam mapas de significado que entendem contexto com um mecanismo de atenção. E que, no final, ainda precisam de guardiões, como RAG, para se manterem fiéis à realidade. Exato. A busca pelo contexto parece ter sido vencida, mas com a condição de que esse contexto seja bem fundamentado. Sabe que isso levanta uma questão importante. Toda essa evolução do PLN, de certa forma, espelha a nossa própria busca humana por significado. A gente passou de simplesmente identificar símbolos e palavras para entender as relações sutis e complexas que formam narrativas. É uma boa analogia. As técnicas mudaram radicalmente, de estatística para álgebra linear em espaços de alta dimensão, mas o objetivo final sempre foi o mesmo, né? Diminuir a distância entre a riqueza da comunicação humana e a lógica da máquina. É verdade. E pensar nisso me deixa com uma última reflexão. As fontes mostram como a gente conseguiu mapear palavras como rei e rainha num espaço matemático, capturando suas relações lógicas. Mas isso me faz pensar. No quê? Como um modelo desses representaria conceitos que são profundamente culturais, que não têm uma tradução direta? Como a palavra saudade. Quais outras palavras e ideias estariam vetorialmente próximas a ela nesse mapa de significado criado pela IA? Seriam nostalgia, melancolia, amor, distância. Talvez, e mais fundo ainda, o que a geometria dessa vizinhança, dessa proximidade, nos diria sobre como uma máquina interpreta um conceito tão intrinsecamente humano.